Javier Milei ganha fôlego para a segunda metade do mandato. O partido do presidente, a Liberdade Avança, venceu as eleições legislativas com cerca de 41% dos votos. A coalizão de Milei triunfou na maior parte das províncias, inclusive em Buenos Aires, a mais populosa do país, onde ele havia perdido nas eleições locais em setembro. Foi uma vitória expressiva, mas também um referendo sobre o primeiro ano de governo e uma eleição marcada pela ausência de eleitores. 34% dos argentinos não foram às urnas. É o maior índice de abstenção desde o fim da ditadura. Mesmo assim, a base de Milei cresceu. Agora, 64 das 127 cadeiras em disputa na Câmara ficaram com o governo. No Senado, onde já tinha apoio maior, o presidente amplia espaço e ganha tranquilidade. Com esse resultado, Milei deve ter condições de avançar em reformas bloqueadas pelo Congresso. Mas a tarefa não é fácil. A Argentina ainda enfrenta um ajuste fiscal duro e uma economia frágil. O governo recebeu um apoio de 20 bilhões de dólares dos Estados Unidos, isso para evitar uma crise cambial maior. A desvalorização do peso foi contida, mas a confiança ainda é limitada. Nas urnas, os argentinos deram um recado claro. Ainda há crédito político para Javier Milei, mas ele vem com prazo de validade. Quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, nós vamos mergulhar e analisar uma temática do nosso dia a dia. O nosso convidado de hoje é documentarista, escritor, fotógrafo e também jornalista. Eu estou falando de Fabian Restivo. Oi, Fabian, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Oi, Roberta, tudo bem por aí? Um abraço e um abraço para quem estiver assistindo também. Fabian conversa com a gente diretamente de Buenos Aires. Fabian, vou começar te perguntando qual é o principal recado que o eleitor argentino ele deu com essa vitória expressiva de Javier Milei nas legislativas? Olha, aqui aconteceram coisas, mas o principal recado é um erro muito grande do peronismo, da oposição. Eles tiveram duas questões importantes na hora de o eleitor, o cidadão, escolher. A primeira questão é que o peronismo está numa interna feroz entre eles, e isso deixa as pessoas sem vontade, sem vontade. Eu não vou falar de esperança, porque o argentino hoje está desesperançado, sabe? Eu falava ontem que pedir esperança para um desesperançado é como você pegar um asmático numa crise de asma e falar para ele, olha, respira, olha quanto ar você tem. Não é possível aqui. E a segunda coisa é que essa interna sumou também o fato de que o peronismo não fez campanha. Quer dizer, fez uma campanha pequena, fez uma campanha... O peronismo leva já algum tempo sem compreender que o que a gente quer. Então, a campanha foi uma campanha contra o Milei. E a proposta foi zero. Então, se você não faz uma proposta, se os cidadãos veem que vocês estão brigando entre vocês, que não tem... Eles fizeram assim um ato de aquela unidade, né? Quer dizer, e uma unidade que ninguém acreditou. Você caminhava na rua e as pessoas falavam nisso, sabe? Olha, eles estão se matando, mas ficam sorrindo para fazer uma foto e a vida não é uma foto. E então também tem uma outra coisa, que é que nos últimos 2 anos, o peronismo, como sendo oposição, eles fizeram nada. Então, as pessoas não tinham razão nenhuma para
para votar no peronismo, sem entusiasmo, sem campanha, com uma campanha errada em termos sociais. E então, quando você perde o pulso social, você perde o pulso político. E quando você perde o pulso político, ninguém te compreende. E quem compreende o que está acontecendo na oposição não gosta. Então, foi uma soma de calamidades, né? Agora, Fabian, eu quero trazer a abstenção recorde de 34%. Na sua interpretação, ela significa cansaço, medo ou falta de opção política, hein? Aqui aconteceram também aí outras coisas. A abstenção é a maior desde a volta da democracia. E existe um cansaço. Também tem uma outra coisa. Essas eleições, que são as famosas eleições de meio termo, onde troca a metade do Congresso, faz com que os argentinos tenham, porque o voto aqui é obrigatório, tenha que suportar uma campanha política cada ano e meio. Cada 2 anos você tem que ir a votar. Então, isso produz um cansaço. Por quê? Especialmente nesses últimos 10 anos, porque as pessoas vão votar com, quer dizer, com uma expectativa e aquela nunca dá certo. Então, também acontece que as pessoas na rua falam: para que eu vou votar? Quer dizer, para que eu vou votar se nada muda? E quando muda é para pior. Então, você pode dizer, usando a racionalidade, que quando você não vota, alguém vota por você, né? Quer dizer, isso é como a história, né? Se você não conta a tua história, alguém vai contar a tua história, geralmente o inimigo. Pois é, mas é curioso esse caso argentino. Porque aqui no Brasil a imprensa vende um milagre econômico por aí. A gente assistindo ao documentário, né, dirigido por você e pela Juliana Baroni, a gente vê o quanto é custoso para a população esse tal de milagre. Porque a população acabou perdendo muitos direitos e também o seu poder de compra. Como é que o Milei consegue essa vitória, Fabian? É muito difícil a gente entender. Eu falo sempre a mesma coisa, eu falo em tom de piada, porque é muito difícil. Quando eu falo que o mundo acha que ser argentino é fácil, e não é. Realmente é uma coisa muito complexa, porque o primeiro direito que o argentino perdeu com o governo de Milei é o direito a comer, sabe? Nós temos hoje 54% da população embaixo da linha da pobreza. Pensa que nós somos 45 milhões, quer dizer, e temos uns 12 milhões, quer dizer, um, um 10 milhões de pessoas, 8 milhões de pessoas, embaixo da linha da indigência, sabe? São cifras alarmantes. Eu vejo a quantidade de pessoas morando na rua. As pessoas em situação de rua é uma coisa que dói nos olhos, sabe? É indignante. Agora, com isso todo, e com os aposentados que são batidos pela polícia, segunda, terça, quarta, todas as quarta-feiras, e quem tirou o maior votação na capital federal foi a candidata Patrícia Bullrich, que hoje é, e vem sendo desde o princípio do governo, a ministra de Segurança Nacional. É ela que manda a polícia bater nos aposentados, com uma brutalidade que você não imagina. Mas ela foi quem tirou mais de 50% da votação na capital federal. Então, quer dizer, eu encontro algumas explicações, que é que é isso que nós somos como sociedade. Eu gosto, não gosto. Faço parte, não faço parte, mas tem que assumir que a metade da população
É isso que nós temos aí. E um exemplo é que sem essa característica quase fascista da metade da população da Argentina, sem isso, não, não teria sido possível ter a ditadura que nós tivemos com 30 mil desaparecidos e as pessoas falando alguma coisa haverá feito quando a polícia sequestrava alguém na rua, sabe? Então, é isso o que somos como sociedade. É a única forma que eu tenho de explicar, porque eu fecho com isto, Roberta, quando as pessoas votaram em Milei, dava até para compreender, porque o governo do Alberto Fernandes tinha sido um desastre, sabe? A única coisa boa que ele fez foi a questão da pandemia, mas o resto foi uma calamidade. Então, as pessoas estavam eh, realmente contrariadas, bravas, né? Então votaram em Milei. Não conhecia ele, mas 2 anos depois de tudo que está acontecendo, ele ganhar mais uma vez, Uhum. eh, realmente para nós é incompreensível. Muito difícil. Venceu, inclusive, em Buenos Aires, né, Fabian? Muito curioso, onde ele havia perdido há meses atrás. E aí eu te pergunto, com mais cadeiras no Congresso e também maior margem do Senado, o que a gente pode esperar Olha, do Milei daqui para frente, hein? Principalmente nessa correlação de forças políticas. olha, o Senado agora ficou assim. O peronismo no Senado ganhou, tem agora 28 cadeiras. O Hum. Milei tem 20. As outras forças políticas que são de direita e votam com o Milei, sempre a favor do Milei, são 24. Então agora ficou 44-28 no Senado. Quer dizer, agora acontecia o seguinte: o Congresso tirou uma lei de emergência em saúde. O presidente vetou a lei, voltou para o Congresso. O Congresso rejeitou o veto. O presidente vetou o rejeitamento. Eu não lembro agora como é que se diz em português. E isso voltou para o Congresso e o Congresso rejeitou aquela cadeia toda. Então, o Milei, o que ele fez? Ele falou, tá, ok, a lei sai, mas vai ficar suspensa. Isso é absolutamente ilegal, inconstitucional e tal. Quando eu te falava agora que o Congresso, que a oposição no Congresso não fez praticamente nada, eu estou falando nisso. O Milei faz uma quantidade de coisas, ele não precisa do Congresso. A realidade é essa, porque se tivesse um Congresso eh, que fizesse uma força contra ele, cada vez que ele faz uma questão ilegal, então ele teria um problema, mas ele não tem porque o Congresso não faz. Um exemplo muito curto. O presidente assinou uma permissão para o Exército dos Estados Unidos vem fazer aqui na Ushuaia, que é a ponta sul da Argentina, exercícios militares e, falaram eles, dogmáticos com o exército argentino. Ele assinou por decreto. Isso não pode ser feito. Isso só pode passar pelo Congresso. Não passou pelo Congresso e nós temos hoje o exército dos Estados Unidos na Ushuaia, na ponta sul do país. E então, quer dizer, ele não tem contra. Na realidade, ele não precisa do Congresso. Só que agora essa eleição foi um cheque em branco para ele. Se até agora ele fez tudo o que aconteceu na imaginação dele, pois agora vai ser muito mais. Pois é, Fabian. Queria falar um pouquinho de Donald Trump, porque ele fez aí, né, um aporte de 20 bilhões de dólares. E aí eu te pergunto, esse apoio dos Estados Unidos, eles foram decisivos para essa vitória de Milei? Ou a gente está falando apenas de algo momentâneo? Um fôlego que o governo ganhou com essa ajuda dos Estados Unidos? Porque essa ajuda não vai acontecer permanentemente, né? Penso eu. Como foi que
o Donald Trump e a banca internacional mexeram com a Argentina. O Donald Trump falou o seguinte: a Argentina está no limite, estão morrendo de fome. Isso foi textual o que ele falou. E nós estamos ajudando. Agora, se o Milei não ganhar as eleições, nós vamos embora. A Argentina tem dois traumas, ou a Argentina tem dois traumas. O primeiro é o preço do dólar e o segundo é a inflação. Então, ele ter feito declarações o tempo inteiro falando de que se o Milei não ganhava, ele ia embora, então as pessoas também ficaram com medo. Quer dizer, ninguém quer que isso exploda mais do que já está explodido. Então, aquela ação do Trump foi muito forte. E, além disso, sexta-feira anterior à eleição, chegaram 28 aviões na Argentina, 28 aviões privados. Quem? O CEO do JP Morgan e os grandes capitais do mundo. Aqui chegaram aviões desde Montevideo até a Arábia Saudita, incluído Nova York, lógico, Washington, lógico também. Quem? Os grandes capitais do mundo vieram aqui falando: nós vamos falar com o presidente, nós vamos emprestar dinheiro, nós queremos ver quais são as garantias que a Argentina tem para oferecer por esse dinheiro. Quais são as garantias nossas? As terras raras, as terras importantes e tudo aquilo que é recurso natural, até a água. Eles estão mexendo muito forte com o tema da água na Argentina. E depois tem urânio, quer dizer, recurso natural tem tudo aqui. E eles vieram pessoalmente para checar, para ver aquilo do que eles vão ser donos a partir de amanhã, depois de amanhã. Não, é curioso porque o governo Trump também está de olho nas terras raras e também na água do Brasil, né? Então a gente entende muito esse olhar interessado pela América Latina, indo muito na linha do que as Big Techs realmente precisam. Um desdobramento, né, para que os Estados Unidos permaneçam ou pelo menos continuem na liderança na geopolítica mundial. Isso passa, logicamente, pela corrida em relação à tecnologia. Agora, eu te pergunto, há um discurso muito forte do Milei quando ele fala em libertar o mercado. Ou aqui no Brasil a gente ouve o milagre econômico argentino. A gente ouve muito falar disso aqui no Brasil, como um exemplo, inclusive, a ser seguido por toda a América Latina. Há um fundo de verdade nisso, Fabian? Pelo menos um fundinho há ou não? Olha, a única verdade é a realidade. E uma verdade nunca mudou a realidade, nunca. A realidade nossa é que em 2 anos fecharam 16 mil pequenas e medianas empresas. E tem uma desocupação nesses quase 2 anos de 340 mil trabalhadores a menos. As empresas estão fechando o tempo todo. Elas fecham por quê? Porque quando você liberta as importações, não tem como competir, porque essas importações chegam sem pagar impostos, porque eles foram libertados também. Então, o que acontece com isso é que o mercado interno morre. O mercado interno morre. Então, quer dizer, não tem um país mais protecionista que os Estados Unidos. Mas para eles serem protecionistas, tem que vender para o resto do mundo a liberdade de mercado. Por quê? Porque eles precisam de mercado para se expandir e vender os seus produtos fora dos Estados Unidos. Então, eles vendem para nós a liberdade de mercado, e falam que maravilhosa a Argentina tem liberdade de mercado, e quando você quer vender alguma coisa para ele, as proteções das empresas dos Estados Unidos é tão grande que fica muito difícil. Então,
os Estados Unidos têm duas formas de fazer as coisas: pela ração ou pela força. Aqui vai ser fácil, porque o presidente Milei já falou que ele é alinhado e alinhado aos Estados Unidos. Pronto, então vai ser fácil. Agora, olha o que está acontecendo no Caribe. O Caribe, quer dizer, Venezuela e a Colômbia, eles não ficaram alinhados. Lá está Estados Unidos mandando porta-aviões e aviões de guerra e matando pessoas no Mar Caribe, com uma liberdade absoluta por parte da ONU, OEA e essas instituições que realmente não prestam. Mas isso é o que acontece. E para isso, eles têm a grande mídia internacional. Os donos de cada um da grande mídia de cada país, eles são sócios e eles têm outros interesses também, muitos outros interesses. Então, eles se alinham com o discurso de que Milei é a grande coisa. Por quê? Porque eles fazem uma geração de sentido comum, entre aspas, de sentido comum nas pessoas. Então as pessoas ficam falando, não, a Argentina, olha o bem que está indo a Argentina, a Argentina não tem inflação, está com 2%. E que outros preços tiveram modificações, só para a gente entender essa inflação e esse aumento, Fabian? Roberta, tudo, tudo. Tudo. Olha, o preço do pão, eu estava falando que nós estamos com o registro de consumo histórico, quer dizer, na vida, mais baixo de carne e de pão. O pão que custava 300, 320 pesos, hoje custa 3.600. Não tem mais aquele costume argentina de ir para a padaria e falar 1 quilo de pão, meio quilo de pão. Você vai lá hoje, você vê um pão, 2 pãozinhos, quer dizer, assim é tudo. Assim é tudo. Olha, um último dado, o último dado. Eu moro num apartamento. Há 1 ano e meio, eu pagava, eu não sei, não lembro como é que se diz em português, eh, os gastos comuns do prédio. Condomínio. Condomínio, é isso. Eu pagava uns 35 mil pesos. Eu hoje pago 500 mil. Uau! Eu hoje pago 500 mil. Então, quer dizer, a modificação da vida, sabe? Eles conseguiram desordenar a vida das pessoas. Pois é, Fabian, porque diante dessa realidade inflacionária e vivendo na Argentina, fica muito clara a realidade que as pessoas vivem. Você trouxe exemplos muito fáceis da gente compreender, porque já tivemos um passado no Brasil bem parecido em relação à inflação. Agora, você acredita que a oposição se reorganizando, o peronismo e o kirchnerismo, eles podem voltar ao poder? Você acredita numa mudança estrutural no mapa político argentino a partir da própria reorganização da oposição? Aí tem um problema grave de lideranças. Tem Uhum. uma liderança, que é a liderança da Cristina Kirchner, que é uma liderança histórica, e tem uma nova liderança, que é o governador da província de Buenos Aires. Aí tem um choque muito forte. Então, é, isso é um dado. O outro dado é que a Argentina, os argentinos, são um país que tem um nível de combatividade muito alto, sabe? De repente, eles entram assim, numa eh, linha de morte e acontece alguma coisa que dispara tudo e muda tudo. Então, eu acho que a Argentina vai se recuperar. Agora, em termos de peronismo, eu acho muito difícil. E a outra questão que tem aqui é que a esquerda argentina
é uma coisa que nunca dá certo, sabe? Ele se acha a intelectualidade do mundo, eles estão por cima do povo, o povo é ignorante, o povo não compreende, por isso que eles nunca passaram do primeiro, do segundo patamar. É, então fica difícil. Esse é um país que não vai ter um Lula aqui, não vai ter um PT aqui, não vai ter uma organização de esquerda na Argentina. É impossível. A Argentina foi vacinado pelo peronismo há muitos anos atrás. E o peronismo é um fenômeno que ele teria morrido se não teria feito naquele primeiro e segundo mandato, 45, 55 e tal, naqueles anos, que deixaram uma coisa muito difícil de se superar na política, que é o sentimento. O sentimento faz parte da ração humana. Então, quando o Perón falou o peronismo é um sentimento, ele deixou marcadas gerações e gerações. Então, eu acho muito difícil. Agora, para as próximas eleições, faltam 2 anos. Na Argentina, no cálculo argentino, são uns 3 séculos e meio. Tudo pode acontecer. É possível, é possível. Só que o peronismo tem agora 2 anos, primeiro, para se sentar e deixar claro quem é que vai levar essa liderança. A Argentina é um país que vai atrás de lideranças fortes, que é uma coisa que o Milei fez. O Milei, eu gosto, ninguém gosta, quer dizer, dos meus conhecidos ninguém gosta, e tá, tudo bem. Mas ele marcou uma liderança. Qual é a saída para a Argentina, então? A saída para a Argentina é a liderança do peronismo, que ele não vai desaparecer, ele não vai sumir, tem que se organizar. Tá. E eles têm que fazer 2 coisas. Primeiro, se organizar. 3. Segundo, eles precisam tratar uma estratégia. Eles precisam trazar, desculpe, uma estratégia, que não tem. Até agora a estratégia é brigar entre eles, sabe? E depois começar a fazer campanha a semana que vem. Porque também acontece aquilo, sabe? O Milei está em campanha, permanentemente está em campanha. E aqui, o peronismo acha que eles em 2 meses vão virar a cabeça das pessoas que vêm ouvindo a mesma coisa há 4 anos atrás. E isso não acontece, porque os processos culturais são longos. E aqui tem uma coisa, Roberta, nós perdemos a batalha na comunicação. Quando você perde a batalha na comunicação, perde a batalha cultural. E quando você perde a batalha cultural, você perde a guerra ideológica. É tão simples quanto isso. Sim. Não é tão difícil. Quer dizer, ninguém precisa inventar água morna. A água morna já foi inventada, você só tem que usar ela, sabe? Mas é isso. Eu acho que a possibilidade de esse país voltar a ser feliz, pelo menos a maioria, é com uma liderança clara. Esses próximos 2 anos serão decisivos para o Oh, futuro da Argentina, Fabian. É sobre isso que Porque estamos falando, né? depois dessa eleição, eu vou procurar não ser grosso. Fica muito difícil para mim falar sem ser grosso. Fica muito difícil. Mas tem uma frase: ele deita e rola. Ele deita e rola. Ele, depois dessa eleição, ele deita e rola. Que é a forma decente de fazer que ele está andando. É a mesma coisa. Sim. Fofamente falando. Fabian Fofamente Restivo, falando. muito obrigada, viu? E desejo sorte à Argentina. Somos rivais no futebol, mas eu torço pelos argentinos, por uma vida melhor, pelo bem viver, pela coletividade e pelo bem comum. E viva a América Latina. Vamos aguardar. Obrigada, viu? Por participar do Em Detalhes conosco. Tomara, Roberta. Um grande abraço para todos vocês lá. Olha, eu tenho um recado para você, tá? Porque o ICL apresenta uma aula magna para desmascarar a narrativa que move o Brasil. Sabe qual é ela?
A ilusão capitalista. E aí, tá preparado para uma super análise profunda com o sociólogo Gessé Souza, um dos maiores intelectuais do país? O Gessé pensa o seguinte: o capitalismo não quer um povo ativo, organizado ou com conhecimento que liberta. Muito pelo contrário, o capitalismo necessita de consumidores passivos que sustentam a máquina de exploração das elites. Tá? E para você entender melhor como é que esse sistema iludiu trabalhadores e transformou cidadãos em consumidores, você precisa garantir a sua vaga na aula gratuita chamada A Grande Mentira do Capitalismo. Lá, o nosso Gessé vai expor como as elites acadêmicas, econômicas, financeiras e políticas, como elas trabalham para manter a roda do capitalismo girando em benefício próprio, enquanto a maior parte da população é reduzida ao papel de cliente. Você vai sentir o peso da exploração nessa aula. É no dia 30 de outubro, quinta-feira agora, às 8 horas da noite. Garanta sua vaga em emdetalhesicl.com.br. Corre lá, porque esta é mais uma aula imperdível aqui do ICL. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha. E na sequência tem Rolê ICL. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê aqui na programação. Tchau, tchau. Hoje, os trabalhadores uberizados enfrentam jornadas de trabalho ainda mais longas. Os entregadores de iFood trabalham às vezes 12, 14 horas, 16 horas. A exploração dessas pessoas pelo capitalismo alcançou níveis maiores do que em qualquer outra época no passado. Eles caíram na grande mentira do capitalismo e querem entender qual é? É exatamente isso que nós iremos discutir. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana os trabalhadores em todos os lugares. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.